E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Estão todos bem? Que seja um dia maravilhoso para vocês. Vamos à nossa reflexão de hoje. Aí, lembrando, papai continua com saudade, manda notícia. Bom, a reflexão de hoje, nós chegamos ao capítulo 6 do livro de Atos. E já passamos por muitas observações, mas nós vamos parar aqui no versículo 8, Atos 6, versículo 8. E é o episódio em que narra os acontecimentos sobre a vida de Estevão. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito, pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós os ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. A gente fica curioso em saber o que vai acontecer. E aí eu deixo essa curiosidade para que vocês pesquisem e descubram o que vai acontecer logo depois. Mas a gente vai parar para fazer uma reflexão aqui sobre esse último versículo. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. O que é rosto de anjo? Como é que o narrador, e a gente vai lembrar que quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, o que levou Lucas a registrar esse acontecimento e chamar a atenção para que todos que estavam ali observavam o rosto de Estevão, e esse rosto parecia um rosto de anjo. O que isso significa para você? O que isso significa para nós hoje? A gente precisa entender que aquele momento era um momento de tensão. Estevão estava agarrado nas suas certezas de quem era Jesus e o que era cumprir o chamado e a missão do Senhor Jesus para o advento da igreja, para o reino de Deus. E tudo aquilo que ele falava trazia discordância com a população judaica, com o sinédrio, com os doutores entendidos da lei. E é claro que ele estava num processo de julgamento ali. A sua vida Estevão corria risco de vida. Mas o texto chama a atenção quando diz que, ao olharem o seu rosto parecia um rosto de anjo. Eu fico imaginando paz, eu fico imaginando um rosto que transmitia uma iluminação celestial. Mesmo diante de ofensas, mesmo diante de mentiras, mesmo diante de um tribunal, ele teve paz. E essa paz era transmitida pelo seu rosto. E a nossa reflexão para a nossa vida hoje, a exemplo de Estevão, como é que está o nosso rosto hoje? Quando nos deparamos no espelho, o que nós vemos? E o que é pior,
O que as pessoas, quando olham para nós, elas enxergam no nosso rosto? Elas enxergam amargura? Elas enxergam dor, tristeza? Ou elas enxergam alegria? Elas enxergam paz? De que forma as pessoas estão enxergando o seu rosto nesses dias? Estevão nos traz a confiança de que mesmo em dias tenebrosos, o seu rosto parecia um rosto angelical. Que o Espírito Santo nos conceda essa paz, esse consolo, para que em qualquer circunstância as pessoas possam enxergar em nós a presença do céu. Que assim seja, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, filhos do Pai, hoje e sempre.